Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal. Vamos trazer mais uma vez, né, dicas, conteúdo sobre a tão sonhada certificação que, com certeza, né, se você está vendo esse vídeo, tá correndo atrás, está buscando, está se dedicando para isso. E aí estou aqui para ajudar, né? Então, hoje não vai ser tanto conteúdo, mas sim a maneira de estudo, uma estratégia de estudo que pode te ajudar, que pode facilitar no dia da tua prova. Eu usei, né? Eu pessoalmente usei muito essa estratégia no início sem saber, né? Sem saber, mas depois que eu tomei consciência de que isso me ajudou muito, eu comecei a dar conselhos para que as pessoas também praticassem essa estratégia até o dia da prova. Então, a estratégia é muito simples, é gratuita, está disponível na internet. Como vocês já estão vendo na tela aqui, né? Tá compartilhada, é um post do LinkedIn. E o que isso significa, né? Qual que é essa tão falada estratégia, né? É bem fácil, bem prático, bem simples, mas muita gente acaba pulando e não colocando em prática, que é viver o mercado financeiro como um todo, né? A gente está vendo aqui, por exemplo, uma publicação de uma asset, né? A Cadma Asset, já dando os créditos aqui à publicação dela, sobre o efeito da diversificação em um portfólio, né? Então eu tenho uma carteira de investimentos e a Cadman trouxe aqui que o resultado que a gente já sabe na teoria, né? Que em determinado momento esse efeito da diversificação ele vai acabar ficando nulo, né? Então aqui o efeito da diversificação. E agora sim, né? Entrando um pouco mais no conteúdo, né? Aqui no primeiro, na primeira tela, vamos dizer assim, ela trouxe que trouxe os conceitos, né, ali de risco diversificável e risco sistêmico. Já sabemos do que se trata, né? Risco diversificável ou específico pode cair assim na prova, é aquele risco da empresa, né? Então, se uma empresa vai mal, é o risco específico dela. E a gente sabe também que para mitigar esse risco, eu vou precisar diversificar a minha carteira, né? Eu vou precisar colocar dentro da minha carteira ativos que tenha que tomem, né, direções opostas ali no mercado. E a gente tem o segundo risco, que é o risco sistêmico, né? Aquele risco não diversificável, que independentemente se eu tiver uma, duas, 10, 100 ações na minha carteira, quando esse risco ele efetivamente acontecer, vai dar ruim para todo mundo, né? A gente tem um exemplo não tão bom de se lembrar, mas enfim, aconteceu, né? O Covid-19. Então, independentemente do setor que a ação, o ativo fosse ali, ele acabou sofrendo com perdas, né? Durante esse período de pandemia, né? Isso é bem tranquilo. Aqui no segundo slide já é a parte um pouco mais técnica, mas a gente não precisa aprender ou decorar ou saber a fórmula, né? Simplificando aqui, a fórmula ela tá somando o risco específico, né, com o risco sistêmico. Então ela está fazendo essa soma e é onde que chega na conclusão de que em determinado momento esse risco desculpa, essa estratégia da diversificação, ela vai acabar se tornando nula, né? Aqui vai trazendo um pouco sobre isso, né? Reflexão. Pode-se inferir que à medida que o número de ativos aumenta, a contribuição do risco diversificável para a variância da carteira diminui, convergindo para o risco sistêmico. Ou seja, né? Chega um determinado momento em que se eu aumentar a quantidade de ativos dentro da minha carteira, eu vou ter um resultado nulo, uma contribuição nula, né? Melhor assim, melhor falando assim, uma contribuição nula para o risco diversificável. Ou seja, tem um limite, né? Temos um limite. E aqui a gente consegue ver o gráfico, a gente já viu algumas vezes, né, nas aulas ao vivo, nas mentorias que a gente faz, a gente passa por ele, né, naturalmente. Então a gente tem aqui o risco diversificável aqui embaixo, no eixo X, né, a gente tem a quantidade de ações. Então, com uma ação, o meu risco ele está lá em cima, né, a variância da carteira.
que isso significa, né? Que se eu tiver apenas uma carteira, eu vou estar correndo mais risco, né? Aqui o eixo Y é justamente o eixo do risco. E na medida em que eu vou avançando na quantidade de ativos, eu vou diminuindo, né, o meu risco. E isso é bom, né? Eu estou usando ali a ferramenta, a estratégia da diversificação, certo? Só que a gente consegue observar que aqui o cálculo chegou ali mais ou menos, né? Aqui se a gente for pegar na observação mais crua, a partir do 31º, né? Ter mais do que isso de ativos não terá tanto efeito assim. E eu vou acabar sofrendo, né? Ali na iminência do risco sistêmico. Então, não importa se eu tenho 31 ou 56. Essa vantagem da diversificação a gente não vai conseguir ver mais. Então, temos um limite e eles fizeram um cálculo ali, né? Lançaram ali, fizeram uma tese de investimentos e que chegou nessa conclusão. E a gente vê isso na prova, né? Então, o importante também não é nem a publicação, né? Com todo respeito, claro. Mas é a estratégia. Então, isso está disponível no LinkedIn e não é só a Cadma, né? Temos Bradesco Asset, tem Valor Invest, enfim, se eu for citar aqui, tem diversas, né? Tem o meu próprio perfil do LinkedIn, fazendo aqui o Merchan, né? Então, me siga também no LinkedIn. Praticamente todos os dias eu faço uma publicação de alguma coisa, compartilhei essa publicação lá também. E é essa vivência que você precisa ter para você ser um profissional certificado. Sempre trago isso também. Melhor do que ter um certificado é eu ser um profissional certificado, né? Então, é eu ser uma pessoa que entende do mercado. Não adianta eu chegar lá e passar na prova, né? Preciso saber, preciso viver. E nada melhor do que a própria internet, do que as próprias redes sociais para nos ajudar com isso, né? Então, comente, compartilhe esse conteúdo, né? Mais uma vez, os créditos aqui é da Cadma. A publicação não é minha, apenas compartilhei e estou compartilhando com vocês aqui também, tá? E não se esqueçam da estratégia. Viva o mercado, viva o mercado. Abra conta na corretora, faça uma aplicação em uma ação, faça uma aplicação em um resgate num fundo de investimento. Claro, sempre com responsabilidade, sempre com valores que permitirão um bom sono durante a noite, né? Que não fará falta para você. Dessa forma, pode acreditar em mim, sem medo de errar. Ficará muito mais fácil você passar na prova, vivendo o mercado, do que simplesmente absorvendo o conteúdo das videoaulas, né? Apostilas, enfim, simulados que a gente precisa fazer também. Mas não deixe de viver o mercado, tá bom? Por hoje, bem tranquilo, vídeo mais curtinho aqui. Uma pequena dica, uma pequena estratégia de como estudar. Se foi conveniente, se for conveniente, né? Se esse conteúdo lhe ajudar, deixa o like, se inscreva para mais vídeos. A gente está publicando aqui toda semana vídeos no YouTube e também a gente faz, caso você se interesse, mentorias para certificações, né? A gente tem algumas turmas e a gente tem individual também. É só chamar, mande uma mensagem que a gente vai ter o prazer em ajudar vocês, tá bom? Tchau, tchau. Por hoje é só, a gente se vê.